Graça e paz, queridos. Muito bom estar de novo aqui com vocês. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã em que nós nos reunimos aqui neste lugar para Te adorar, para louvar e bendizer o Seu nome, nós queremos, nesta manhã, continuar, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito nesta manhã, falando aos nossos corações pela Tua palavra. É o nosso desejo, Senhor, que esta palavra possa entrar nos nossos corações e mudar as nossas vidas, transformar a nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos continuar? Eu quero dizer que nós estamos na Escola Bíblica Dominical e falando sobre o tema de finanças, o que a Bíblia diz a respeito de finanças. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser contribuir com algo, você está na liberdade do Espírito. Amém? Fique à vontade. E fazendo um breve resumo do que nós falamos na semana passada, nós vimos que Deus espera de nós que nós sejamos mordomos fiéis. Mordomos fiéis em administrar os bens, os recursos que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. E de quem são esses recursos? De Deus. Deus nos confiou, Deus nos deu a responsabilidade de administrá-los, mas nós já aprendemos que tudo é de Deus. Tudo é para Deus. Por Ele e para Ele sejam todas as coisas, inclusive as nossas finanças, os nossos recursos. E nós vimos também, que lá na parábola dos 10 talentos, que os talentos que Deus coloca nas nossas mãos têm valor, que cada talento tinha um peso em moeda. E naquela história, naquela parábola, Jesus, ele reconhece o servo bom e fiel, que administrou bem as suas finanças, os seus recursos, administrou bem o talento que Deus colocou na mão de cada um, independente da quantidade, independente do tamanho, independente dos recursos, pouco ou muito, Deus reconhece o bom mordomo, o mordomo fiel. Aquele que administra bem os recursos que Deus colocou na mão, e ele também faz uma repreensão severa para aquele mordomo que não cuidou bem do talento, do recurso que Deus colocou na mão dele. Vocês lembram? Nós vimos também que ao obedecer e aplicar os princípios financeiros de Deus, começamos a sair das dívidas. A partir do momento que nós obedecemos a palavra de Deus, que nós seguimos a orientação e a direção de Deus em relação a finanças, fatalmente, ou felizmente, nós vamos começar a sair das dívidas e daquela situação difícil de pressão que nós vimos que acontece. As dívidas vencendo, os credores pressionando, muitas vezes. Isso é fruto da situação em que nós nos levamos ou chegamos por não andarmos segundo a vontade de Deus para a área de finanças. Vimos também que nós devemos administrar bem o nosso dinheiro, cuidando da nossa renda, gastando ou
utilizando esses recursos de maneira sábia, de maneira inteligente, evitando as dívidas. E aí nós vimos alguns versículos onde a Bíblia é clara, direta, objetiva em relação a dívidas. E é o alerta que a palavra de Deus dá da armadilha que são as dívidas e que nós temos que escapar delas. As dívidas nos tornam escravos. Você perde o direito ou a liberdade de escolha em administrar ou direcionar os recursos que você recebe da parte de Deus. Quando você compromete toda a sua renda, tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que você aufere, você fica nas mãos dos credores e são os credores que vão dizer o que você vai fazer com o seu dinheiro. E sabe o que muitas vezes acontece? Os credores não deixam você dar nem os 10% que nos é requerido pela palavra de Deus. A força dos credores é maior. E a primeira coisa que nós fazemos, quando a pressão das dívidas vem sobre as nossas vidas, é cortar o dízimo. Não dá. Não dá para dar o dízimo. Eu tenho um monte de conta para pagar. Eu tenho cartão de crédito, eu tenho conta de água, conta de luz, eu preciso pagar um monte de coisas. E a primeira coisa que nós fazemos é roubar a Deus. É deixar de devolver aquilo que é o mínimo que Deus exige de nós. E é o primeiro passo para o abismo, queridos. Nós imaginamos que deixar de dar o dízimo vai nos dar mais recursos. Eu vou ter mais dinheiro para quitar as minhas dívidas, para honrar com os meus compromissos. E é mais um engano do diabo. Isso é mais uma armadilha que vai te levar cada vez mais para o fundo do poço, na sua vida financeira. E isso tem uma segunda consequência, que não afeta só a nossa área financeira, ela afeta o nosso relacionamento com Deus também. E nós nos tornamos cada vez mais insensíveis, mais distantes de Deus, e a nossa comunhão com Deus vai se esfriando, porque, queridos, não dá para deitar à noite no travesseiro com a cabeça tranquila, ter uma comunhão plena com Deus, devendo para Deus e o mundo e os credores ligando de hora em hora para cobrar você na sua casa. É impossível. E nós, como cristãos, temos que ser o exemplo, o modelo de honestidade, de seriedade, de pontualidade em todas essas coisas, inclusive na nossa vida financeira. Nós vemos a vida de Jesus. Quando vieram cobrar impostos de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi pagar aquilo que era devido. Jesus não se omitiu, ainda que ele era o Filho de Deus, o Senhor do ouro e da prata, o Rei do universo. Ele tinha obrigações financeiras naquela época com o governo romano, e ele cumpriu com as obrigações dele. E não é diferente conosco. E aí nós entramos no melhor da ministração, né, que eram os 10 passos, são os 10 passos para se livrar das dívidas. E aí nós começamos, né, a nossa virada, né? Agora nós sabemos algumas coisas já, mas o mais importante é de que maneira nós vamos mudar a nossa história. Quais são os passos que nós devemos dar para sair das dívidas, e nós vamos continuar. Nós falamos a semana passada que o primeiro passo para escapar das dívidas é orar. O primeiro e o mais importante é falar com o Pai. Para se livrar das dívidas, ore. E aí eu fiz uma ressalva, a irmã Ruth contribuiu com a gente a semana passada. Se arrependa.
Por que se arrepender? Porque se nós chegamos a uma situação difícil financeiramente, é porque nós fomos, ou não fomos, mordomos fiéis na administração dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. E não basta orar pedindo socorro a Deus, nós temos que orar arrependidos por não termos feito ou não termos andado segundo a direção de Deus para a vida financeira. E aí o primeiro passo é o arrependimento e a mudança de direção. Dentro do processo de oração, depois de reconhecer a nossa situação diante de Deus, de mordomos não fiéis, é pedir socorro, pedir ajuda e a orientação de Deus de que maneira nós devemos seguir a nossa vida. E aí nós vimos o exemplo, né, de Eliseu e da viúva, aonde a estratégia, o plano para livrar aquela viúva dos credores, dos opressores, que queriam vender os seus filhos como escravos para quitar a dívida dela, veio de quem? De Deus. Deus deu a orientação, Deus deu a estratégia, o plano. E nós conhecemos a história e o milagre que foi feito da multiplicação do azeite. E Deus é tão bom que Deus proveu recurso além do que ela necessitava para arcar com aquelas dívidas, e ela ainda viveu muito tempo com aquilo que Deus havia provisionado para a vida dela. Amém? Nós temos aí então um exemplo prático de que o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é nele quem nós devemos buscar socorro para nos livrarmos das dívidas. O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para a viúva, quer que você fique livre das suas dívidas também. Amém? O segundo passo, fazer um orçamento por escrito. Nós falamos também brevemente sobre isso. Você precisa colocar no papel aquilo que você ganha, aquilo que você recebe mensalmente. E você precisa ter por escrito todas as suas despesas, todas as suas dívidas, os seus compromissos financeiros. Você tem que ter isso bem claro nas suas mãos e acompanhar isso diariamente, porque desta maneira você vai conseguir tomar decisões mais sábias, mais inteligentes. Você conhecendo a sua situação financeira atual, o tamanho das suas dívidas ou dos seus compromissos que você tem mensalmente, você vai tomar decisões mais racionais. Quando você pegar aquela revista da Tupperware, quando você receber aquela revistinha, né, da Natura, da Boticário, você vai pensar 10 vezes antes de comprar qualquer coisa, se você tiver um conhecimento prático daquilo que você já tem comprometido da sua renda, daquilo que você recebe, você ganha. E você muitas vezes vai ver, eu não tenho recurso suficiente para comprar um perfume novo. Eu não tenho recurso suficiente para comprar um creme novo. Você tem a oportunidade de escapar, de entrar numa nova dívida. Agora, se você não tem claramente aquilo que você recebe, geralmente aquilo que a gente ganha, a gente sabe, né? De cor e salteado, até os centavos. Mas aquilo que a gente tem de compromisso, e às vezes não é nem dívida, você pode falar, irmão, mas eu não tenho dívida. Você não tem dívida, mas você tem compromissos mensais que são, como é que pode se dizer? É fatal, eles acontecem. Despesas mensais que, faça chuva ou faça sol, você vai ter que arcar com elas. O orçamento ajuda você a se planejar, a analisar o seu padrão de gastos, a definir cortes de despesas, além de ser um freio no impulso de
Gastar. Se você fizer esse exercício em casa, você talvez você vai chegar à conclusão de que você vai precisar cortar algumas despesas, porque o seu orçamento já está estourado. E você mensalmente já paga juros bancários no cheque especial, na conta corrente, ou você paga só o rotativo do cartão. Isso é um reflexo, é um sinal de que você está gastando mais do que você ganha. E esse orçamento escrito vai permitir que você corte despesas, ou te freie em gastar com novas dívidas, comprando coisas que muitas vezes você até precisa, mas não tem condições de comprar naquele momento. E a decisão mais sábia é postergar, é adiar aquela despesa, até que você tenha recursos para comprar. E aí nós vimos aquela tabela, né, que eu mostrei para vocês, onde tem lá todas as despesas mensais que uma pessoa normal tem, e que muitas vezes a gente esquece que esses gastos vêm. Se vocês podem perceber aí, ó, como vocês podem perceber, eu coloquei ali, ó, convênio médico, 0. Convênio médico é bom? É bom, é necessário. Ajuda, né? É claro que quando a gente não tem condições de pagar um convênio, a gente tem que correr para o hospital público. E muitas vezes eles atendem muito bem. Às vezes não, né? Vocês vejam que eu coloquei lá, 0 despesa com carro, 0 despesa com prestação, qualquer prestação, 0 despesa de cartão de crédito, 0 despesa de dentista. A gente precisa de um dentista? Precisa. Custa caro? Muito. É uma despesa que às vezes acontece, uma dor de dente, um dente quebra, né? Precisa correr lá e custa caro. Emergência, 0. Poupança, 0. E nós vimos que esse exemplo que nós demos aí, a renda dessa pessoa está totalmente comprometida. Vamos imaginar que eu, André, agora estou vendendo panela de alumínio. E aí eu chego para você e falo, olha, eu tenho uma promoção aqui imperdível. Estou vendendo um conjunto de panela de pressão aqui, panela de qualquer coisa, ela custa R$300. Eu te faço 10 parcelas de 30. Poxa, 10 parcelas de 30? Barato, né? Que bom, que legal. Eu estou precisando de panela. Se você é o dono desse orçamento aqui, você pode comprar a panela para pagar R$30 por mês? Não. Não tem recurso. Não está sobrando nada, está apertado. Se surgir qualquer imprevisto, qualquer emergência ali, você fatalmente vai ter que entrar no cheque especial ou vai ter que usar o cartão de crédito. E aí você fala, não, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pagar no cartão de crédito. E aí o que vai acontecer no mês seguinte? Aonde está 0 ali do cartão de crédito, vai ter R$30 a mais. E o que vai acontecer com o seu orçamento? Vai estourar. E é essa consciência que muitas vezes nós não temos, e isso é a principal razão de nós entrarmos em dívidas intermináveis, por não ter essa visão daquilo que nós temos de compromisso, daquilo que nós recebemos e daquilo que pode acontecer lá na frente. E a ideia de nós termos esse orçamento por escrito é dar essa visão para que a gente não caia na armadilha das dívidas, porque a Bíblia nos orienta e nos ensina a que nós devamos fugir das dívidas, que nós não devemos ser escravos das dívidas. Pelo contrário, nós devemos buscar administrar bem esses recursos e ter planejamento. Cortar despesas aonde é necessário, aonde precisa cortar e gerar recursos para que você possa poupar, ainda que seja pouco. 20, 30, 40, 50 reais por mês. Mas é uma visão de longo prazo.
para você adquirir recursos, para deixar numa conta, para te socorrer no momento de dificuldade. É uma reserva, né? Aquele dinheirinho que está lá guardado, né? Debaixo do colchão, para uma emergência, para uma situação especial, para uma oportunidade. Às vezes é a panela, né? Que já não dá mais para esperar e você precisa comprar uma panela de pressão nova, senão não dá para cozinhar o feijão. E aí você vai entrar numa dívida para comprar a panela de pressão? Não, você tem uma reservinha lá guardada que você pode comprar aquela panela de pressão à vista. E aí você não tem mais dívidas. É o ferro que queima, né? E aí você tem que correr ali na Casa Bahia para comprar um ferro novo, porque queimou o ferro. E não dá para ficar sem ferro, tem que passar roupa. E é uma forma da gente conseguir enxergar melhor essas coisas. Os irmãos estão entendendo? O terceiro passo é fazer uma relação de tudo que você tem. Avalie a lista completa e considere vender algumas coisas. Nós temos tanta... Eu vou falar por mim, né? Eu tenho tanta coisa que não precisava ter. Se for fazer um levantamento aí, eu acho que eu consigo levantar um bom dinheiro. Com um monte de coisa que eu tenho, que eu não preciso e que eu comprei por impulso. Por impulso, sem necessidade. Olho grande. Vontade de aparecer. Compulsão por comprar, né? E da mesma forma, eu imagino que os irmãos também tenham algumas coisas em casa que não é necessário, que você nunca vai usar. E que se você não tivesse comprado, você poderia ter aplicado esses recursos em outra coisa. No reino de Deus, por exemplo. Ou numa poupança, ou numa reserva. Ou num sonho que você tenha. Olha, meu sonho é conhecer a terra natal do meu pai, da minha mãe. Eu queria conhecer a Amazônia. É um sonho. Eu queria passar um final de semana, comemorar os meus 20 anos de casamento com a minha esposa numa viagem. É um sonho. E que muitas vezes o teu sonho está dentro de casa, empoeirado, guardado, enferrujado. Por quê? Porque você não gastou com sabedoria. E aí a gente se perde muitas vezes, sem foco, sem objetivo, sem alvo. E a gente sai gastando com coisas supérfluas, com coisas desnecessárias, com coisas que vão para o lixo muitas vezes. Então, um exercício para começar a sair das dívidas, liste as coisas que você tem. Uma atitude drástica às vezes é necessária. Aqui no Brasil não se tem muito esse hábito, né? Mas nos Estados Unidos se fazem muito... O pastor Nilo está falando em inglês aqui, é yard sales, ou venda de jardim. O que eles fazem? Eles vão lá no sótão, geralmente, né, um lugar alto, ou no porão das casas, onde está guardado aquele monte de coisa, aquele monte de quinquilharia que eles compram, e a gente vê que não é problema só nosso aqui no Brasil, lá também eles têm isso, até muito mais que nós aqui. E eles... Depois de fazer essa relação aqui que nós estamos sugerindo, e eles verem que tem um monte de coisas lá que não servem para eles, que nunca vai servir, que está estragando lá, eles vendem tudo isso. Vendem a preço barato, a preço baixo, e colocam no jardim das casas, né, porque lá tem, e colocam um preço e as pessoas vão vendo, olha, me interessa esse livro, me interessa essa... máquina de cortar grama, me interessa esse martelo, me interessa essa furadeira, essa bicicleta que eu não ando mais, esse skate, e saem vendendo e fazendo recursos para colocar a vida financeira em ordem. Quando você começa a olhar o que você tem, é uma maneira também de você frear o seu endividamento. Você fala, meu Deus, quanta coisa eu tenho aqui e não estou usando. Eu vou comprar mais ainda?
É uma forma também de limitar o processo de endividamento. E não pense no quanto você vai perder, ou quanto você pagou naquilo. Se livre daquilo. Venda barato. Venda rápido. Se desfaça daquilo. Ou melhor, dê. Dê. Quanta coisa que nós temos em casa que não serve mais para nós, ou que nós não usamos mais, mas que serve direitinho no pé do irmão, serve no pé de alguém, de uma pessoa pobre, de uma pessoa necessitada. Quantas roupas de frio nós temos lá cheirando mofo e naftalina que nós não usamos e não vamos usar? E quantas pessoas a cada ano no inverno morrem de frio na rua? Vamos fazer uma limpa no nosso guarda-roupa, nos nossos armários. Vamos tirar tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que a gente não usa. Lixo não, lixo a gente joga fora. Mas o que tiver bom, o que for útil, lava, passa, deixa bem cheiroso, bem limpo, engraxa, arruma. É uma bicicleta? Leva na bicicletaria, dá um trato nela. E aí vê se alguma criança carente está querendo uma bicicleta ou precisa de uma bicicleta e doa aquela bicicleta. Você vai ver que quem está ganhando não é quem está recebendo, é quem está dando. Amém? Pense no quanto você pode ajudar a diminuir a sua dívida com esses recursos. Se você decidir por vender, amém, não é pecado. Se você não quiser dar, venda. E esse dinheiro use para quitar as suas dívidas. Amém? Quarto passo, faça uma relação das suas dívidas. Quantas pessoas não sabem o quanto deve? É tanta coisa que ele não tem noção. Ou, se tem uma noção, é uma noção vaga. Ele não sabe exatamente o quanto deve e qual é o impacto disso na renda mensal dele. Quantos meses de salário ele precisa para arcar com aquela dívida? Quanto recurso ele tem que auferir ou receber para quitar aquela dívida? Ou o quanto custa aquela dívida? Nós já falamos aqui, né? Os juros do cartão de crédito passa de 400% ao ano. Do cheque especial também. Dos financiamentos também. Hoje, se você for fazer um financiamento imobiliário, que é algo que é uma dívida boa, diríamos assim, você está fazendo uma dívida para comprar um imóvel, aonde você vai... É um investimento, né? O pastor falou bem aqui. Não é bem uma dívida, mas é um investimento. Se você pega hoje 100 mil reais emprestado no banco, esses 100 mil reais viram 300 mil reais. O banco te dá 100 mil emprestado para você adquirir aquele imóvel, aquele terreno, que é um investimento, e a sua dívida com o banco é de 300 mil, no mínimo. No mínimo. Isso porque o juro do financiamento imobiliário é o mais barato. Nós estamos falando de 10% ao ano. É o que geralmente se cobra no financiamento imobiliário. Só que se você está comprando um imóvel que daqui a 10 anos vai estar valendo 500 mil, é um investimento. Mas mesmo assim, a gente não tem noção do tamanho que é a dívida. E muitas vezes, se a gente for olhar para o tamanho da dívida, você não faz. Meu Deus, dever $500 mil por um financiamento de 100, 200 mil, é isso que acontece. Mas nós fazemos dívidas muito mais danosas para a nossa vida financeira no cartão de crédito, onde o juro é de 400 ao ano. E não é investimento, é gasto.
Então, todas as vezes que nós formos assumir um novo compromisso, uma nova dívida, como bons mordomos e bons administradores dos recursos de Deus, nós vamos pensar algumas vezes antes de fazer. E vamos nos perguntar, é realmente necessário? Eu preciso disso? É uma necessidade ou é um desejo? Saber exatamente quanto você deve é essencial. Pode desencorajá-lo a fazer novas dívidas, te dará uma noção exata do quão comprometido está o seu orçamento, irá ajudá-lo a estabelecer um plano de pagamento para as suas dívidas. Quando a Bíblia diz que a ninguém devais coisa alguma, ela também diz que nós devemos pagar as nossas dívidas. E se você não sabe exatamente quanto você deve, como é que você vai fazer um plano para quitar as suas dívidas? Não tem como. Você tem que estabelecer prioridades, você tem que estabelecer um processo, um plano, uma estratégia. Você vai ter que cortar alguns gastos, vai ter que mudar alguns hábitos. O recurso vai ter que vir daquilo que você já recebe. Geralmente nessas situações não acontecem milagres. A não ser que você tenha realmente um propósito diante de Deus de ser um mordomo fiel, de ter se arrependido diante de Deus e decidido a andar segundo a vontade de Deus para finanças na sua vida. E aí pode acontecer um milagre como o da viúva, lá no caso de Eliseu. E Deus pode prover de maneira sobrenatural sobre a sua vida, trazendo recursos de onde você não espera, para quitar as suas dívidas e dar condições de você viver de maneira tranquila. Amém? Alguma dúvida? Quinto passo, faça um plano de pagamento. Ninguém consegue livrar-se das dívidas por acaso. E aí eu peguei uma frase que não está na Bíblia, pelo contrário, né? Está no livro sagrado dos muçulmanos, mas vamos pincelar alguma coisa que é boa para nós aí. Olha só, para uma nau sem direção, um navio sem direção, todo vento é contra. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer coisa vai te tirar do caminho, ou vai te desviar do foco. O plano te direciona, te orienta, te dá o norte para se livrar dessas dívidas. Apresente seu plano de pagamento ao seu credor. Uma das tendências do devedor é fugir do credor. E nós, como cristãos, temos que ter uma atitude diferente. Não é aquela frase, né, que a gente citou já semana passada, devo, não nego, pago quando puder. Ou desdenhar daquela pessoa que você está devendo. Procure aquela pessoa e seja franco e honesto com ela. Diga, fulano, eu estou te devendo, não tenho condições de te pagar agora, mas eu tenho um plano para quitar essa dívida com você e eu vou fazer o mais rápido possível. Ele não vai ficar contente com você, porque você está postergando o pagamento, mas ele vai ver que existe transparência e honestidade da sua parte. E ainda que ele não goste da notícia que ele te deu, ele vai ficar mais tranquilo. E nós, como cristãos, temos a obrigação de sermos modelo e exemplo nessa área também. Decida qual dívida irá pagar primeiro, de acordo com o tamanho da dívida, de acordo com os juros que ela cobra. Você tem dívidas mais caras, dívidas mais baratas, dependendo dos juros que cada uma cobra. E muitas vezes a gente tem essa opção, né, entre pagar a dívida da venda do seu Joaquim e pagar a dívida do cartão de crédito. Talvez a dívida do cartão de crédito seja prioridade, porque ela cobra 400% ao ano. E o seu Joaquim da mercearia vai te cobrar só 10%. Ou tudo isso, 10%. Mas é melhor do que 400. E aí você, com esse plano de pagamento de dívidas, começa a estabelecer prioridades. Aonde você vai quitar primeiro a sua dívida? Amém? Sexto passo, considere aumentar a sua renda.
Irmão, trabalhar mais, já não aguento. Já faço pizza toda semana, só segunda eu folgo, né, Nilton? Como é que eu vou aumentar minha renda? E esse pode ser uma armadilha. Oi, irmão? Ó, a irmã hoje está dando uma sugestão aqui, para você fazer pizza no almoço também. Algumas pessoas não têm renda suficiente para as suas necessidades. É uma realidade também. Né? A pessoa tem necessidades maiores do que aquela renda que ela tem. E aí, você tem que buscar um novo emprego. Tem que orar ao Senhor para que Deus possa te dar um trabalho onde o seu salário supra as suas necessidades. Em alguns casos, né, a própria igreja, tem socorrido alguns irmãos que não têm os recursos necessários para arcar com as suas necessidades, e esse é o papel da igreja, esse é o papel de cada um de nós, não só da igreja, é uma responsabilidade minha e sua em socorrer aqueles nossos irmãos necessitados. Mas é o que a gente diz, né? Muitas vezes nós não podemos dar somente o peixe, nós temos que ensinar a pescar. Em algumas situações, nós temos que orientar os nossos irmãos, ajudá-los a encontrar o caminho, a buscar outras opções de renda, ou de melhorar a sua renda. E eu tenho conversado com alguns irmãos, olha, aqui é uma oportunidade, ali é um caminho, faça isso, faça aquilo. É importante, nós somos um corpo, estamos ligados, unidos. Nós não vivemos de forma independente. Nós dependemos um dos outros. E nós temos que buscar conselho, é uma das lições que nós vamos ver aqui. E se você consegue estabelecer uma renda adicional, né, você vai fazer ovo de Páscoa, não deveria mais. Ou você vai fazer trufa para vender, ou você vai fazer sobremesa, você vai fazer qualquer coisa que vai te dar um incremento de renda, que vai trazer um pouco mais de recurso para você honrar com seus compromissos. Tente usar esse dinheiro extra para liquidar as dívidas, não para assumir novas. Não prejudique seu relacionamento familiar e com Deus com um novo trabalho. Não adianta trabalhar de domingo a domingo e perder a família e se afastar de Deus, né? Então nós temos que tomar cuidado também com o excesso. Procure alternativas em que a família possa estar envolvida. Se você vai ter que trabalhar mais, se você vai ter que buscar recursos extra para colocar o teu orçamento em ordem, tente envolver a sua família também, para que você não se afaste da sua família, dos seus filhos. Amém? 7º passo, não fazer novas dívidas. Compre somente se tiver dinheiro para pagar à vista. As pessoas gastam 30% mais quando usam cartão de crédito. É mais fácil, né? Muitas vezes o cartão é ilimitado, não tem limite de gastos. Você pode comprar o que você quiser, mas se prepara depois. Essa frase geralmente não vem no cartão de crédito, né? Ó, você está recebendo um cartão de crédito ilimitado, sem limite de gastos. E volta e meia a gente recebe esse tipo de assédio, né? Recentemente eu venho recebendo, a gerente da minha conta lá, olha, tem um cartão de crédito aqui, Master, Blaster. Aí eu falei, ah, é? E que vantagem que eu tenho? Não, você tem essa, aquela outra e tal, assim, assado. Eu falei, ah, legal. E quanto que eu pago por isso? Olha, veja bem, sabe como é que é? Tem uma anuidade mensal de tanto. Eu fiz a conta para aquele cartão lindo, maravilhoso.
bonito, né? Você tira da carteira assim, você fala, nossa, que cartão, uau! Impressiona, né? O vendedor olha assim e fala, esse cara tá bombando, né, com esse cartão de crédito aí. R$ 1.300 de anuidade por ano. R$ 1.300. Só para ter o privilégio de ter aquele cartão lindo, maravilhoso, bonito que o banco estava me oferecendo. E sabe o que eu falei para ela? Não, obrigado. Meu plano é comprar somente à vista. Eu não quero usar cartão de crédito. Eu ainda uso, irmãos, cartão de crédito. Pago a fatura no dia, pelo menos. Não atraso. Mas o meu plano, o meu sonho, o meu objetivo é não usar cartão de crédito. E o cartão de crédito não me seduz mais. E nem deve seduzir você. Porque você gasta aquilo que você não precisa gastar. Se você não consegue pagar a fatura do seu cartão no vencimento, você não pode usá-lo. Faça o teste. Se você não consegue pagar a fatura do seu cartão na data do vencimento, você não pode usar cartão de crédito. Esse é um diagnóstico. Jogue fora. Faça uma cirurgia plástica. Acessível a todo mundo. Você que nunca achou que iria fazer uma cirurgia plástica, você pode. Sabe como é que você faz uma cirurgia plástica? Pega o seu cartão de crédito, uma tesoura e corta aquele plástico maldito. Cirurgia plástica. E você vai ver o quanto bem isso vai fazer para a sua vida. Esteja contente com aquilo que você tem. É um passo para sair das dívidas também. Quando você não está contente com aquilo que você tem, ou com aquilo que Deus te proporcionou, a tendência é você se meter em dívidas cruéis. Fuja da armadilha do consumismo. Aprenda a estar contente. Não desperdice dinheiro com coisas desnecessárias. Compre somente o que você realmente necessita. Quanto mais TV você assiste, mais você gasta. Porque eles vendem um mundo perfeito, maravilhoso. Você compra e não precisa pagar, né? Se preocupa com isso depois. E é por isso que muitas coisas acontecem. Fuja das revistas de catálogos. As irmãs que vendem, que me perdoem. Não me peguem lá fora na saída, por favor. Não deixe de comprar da irmã que vende. Mas só compre se você tiver dinheiro. Se o seu orçamento não estiver estourado. Não compra para agradar a irmã. Diga para a irmã, fala, irmã, eu não posso, eu não tenho dinheiro para comprar. Meu orçamento está estourado, ou meu orçamento está comprometido. E eu não tenho dinheiro suficiente para comprar. Seja franco. Seja direto, objetivo. 9º passo, mude seu estilo de vida. Adote um estilo de vida mais simples. Não queira se comparar com os outros. Não queira fazer aquilo que os outros fazem. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia uma frase, e eu acho que a mãe de vocês também diziam, né? Que eu falava para minha mãe, eu falei, mãe, mas todo mundo tem. E minha mãe virava para mim, você não é todo mundo. Você não pode ter. Ou nós não temos condições de ter. Isso vale para nós hoje. Se o fulano, beltrano, ciclano tem, não necessariamente nós podemos ter, porque a nossa vida é diferente. A nossa realidade é diferente. E às vezes a gente quer viver um estilo de vida que não é nosso. Acima do padrão que nós temos condições de viver. E isso nos leva ao abismo das dívidas. Quem está falando? Ilusão, né? Uma vida de novela, né? Uma vida de TV. Como nós falamos, quanto mais TV você vê, mais você compra, mais você quer. Ilusória. Considere trocar um carro com prestação alta por um usado sem dívidas.
É uma maneira. Considere uma casa menor, um aluguel mais barato. Evite comer fora, restaurantes são muito caros. Diminua a frequência de viagens de finais de semana e férias. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ele vive enrolado. Não é daqui, não é nem crente. Ele vive enrolado, todo ano ele está enrolado. E aí, eu conversando com ele esses dias, ele... estou vendendo a moto. Falei, está vendendo a moto? Por quê? Estou enrolado aí com as dívidas e tal, preciso fazer dinheiro. Vendeu a moto. Passou uns 30 dias, encontrei com ele de novo. E aí, tudo bem? Tudo. E aí? Estou vendendo o carro, hein? Falei, está vendendo o carro? Já vendeu a moto? E essa moto? Emprestada. E o carro? Não, preciso quitar umas dívidas aí de começo de ano, sabe como é que é, né? Não, tem que quitar mesmo. Venda, não fique devendo nada para ninguém. É isso aí. Mas ele não deixa de viajar. Todo ano ele vai para a praia, no final do ano. É pecado ir para a praia? Não. É bom, eu gosto, eu também vou. Uma vez por ano eu tento ir, né? Pelo menos. Nem sempre consigo, mas às vezes vou. Todo ano o cara viaja. Toda sexta-feira ele está no barzinho. Eu nunca fui em barzinho, mas deve ser caro, né? Cerveja, petisco, uísque. Não é barato, né? E vive enrolado. Quer dizer, o padrão de vida, o estilo de vida dele é fora da realidade dele. Aí ele tem que se desfazer de bens para conseguir manter aquele padrão de vida. Cancele assinaturas, TV, jornais, revistas. Isso consome dinheiro, irmãos. E eu vou dizer para você, você assina um plano de TV com 300 canais. Aí você passa lá nos 300 canais, não tem nada que preste para você ver. Você gasta dinheiro com bobagem, com besteira e não tem nada que preste. Faça uma avaliação crítica dos programas que essas TVs a cabo passam e você vai ver que 99% da programação da TV a cabo que custa 100, 120, 150 reais por mês, não tem nada para te oferecer. E no ano você gasta 1.500, 2.000 reais com um plano de TV de assinatura desse. 10º passo, não desista. Não desista, vai ser difícil. Vão vir obstáculos, vão vir barreiras, vão vir dificuldades, mas não desista. Desistir nunca, recuar jamais. Tenha um propósito, um objetivo, um alvo e siga até esse alvo. Se você tropeçar, levante, continue. Não deixe que uma frustração ou um resultado mal sucedido no teu plano de andar segundo a vontade de Deus, de se livrar das dívidas, vier a acontecer no meio do caminho, da jornada. Vai acontecer, mas levante-se e continue firme. Não desista. Amém? Seja como esse ratinho aí, coloca um capacete e siga em frente. Responsabilidade no pagamento das dívidas, nós já falamos um pouco, né? Vamos ler, Provérbios 3, 27 e 28. Embora esse seja o primeiro versículo, irmãos, que nós estamos lendo nessa manhã, tudo que nós estamos falando é palavra de Deus, é conselho de Deus para as nossas vidas. Provérbios 3, 27 e 28. A palavra de Deus diz: não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e torna amanhã e te darei, tendo tu contigo. Mordomos fiéis devem pagar suas dívidas o mais rápido possível, pelo testemunho de Cristo.
Não utilize todos os seus recursos no pagamento de dívidas. Conhecendo bem o teu orçamento, conhecendo bem as tuas necessidades, os teus gastos, você não pode sair agora desesperadamente e pegar todo o teu salário e quitar dívidas. As coisas têm que ser feitas com planejamento. Porque você tem outras despesas que você vai precisar arcar com elas. E acontece muito isso. Às vezes a pessoa se desespera e quer se livrar daquela dívida rapidamente e ela direciona muitos recursos para quitar uma determinada dívida e ela se esquece que ela tem outros compromissos, aí ela acaba tendo que fazer outras dívidas para arcar com as suas necessidades do dia a dia. Não seja fiador de ninguém. Provérbios 17, 18. Não é porque eu não quero, irmãos, é porque a Bíblia nos orienta. Provérbios 17, 18. Todos acharam? Amém? Provérbios 17, versículo 18. O homem de falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. A Bíblia fala de homem falto de entendimento. Orientação clara da palavra de Deus para nós não sermos fiadores. Você já é fiador? Você já se comprometeu em pagar a dívida de alguém, caso ele não pague? Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 6, de 1 a 5. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livre-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Além de não devermos ser fiadores, a Bíblia nos orienta a fugir, se já somos. Tente escapar disso, não é bom para a sua vida. E uma outra coisa que a semana passada nós não falamos, né? Da pressão dos credores e dos devedores. Outra armadilha, irmãos, que nós devemos evitar, são os... Fugiu o nome. Agiotas. Irmão, está cheio de crente, escravo de agiota, nas mãos de agiotas. Escapa-te por tua vida. Não fique na mão desse tipo de gente. A Bíblia nos orienta a não sermos devedores, e muito menos a sermos escravos de pessoas como agiotas. Pastor Nilo está falando, algumas imobiliárias para alugar casa exigem fiador. É fato. Mas a Bíblia nos orienta a não sermos fiadores. Esse é o nosso papel. Essa é a direção que Deus dá. Agora, existem outras alternativas para o fiador, que algumas imobiliárias aceitam, outras não. É o seguro fiança. Você paga um seguro adicional ao aluguel que vai garantir o pagamento daquele aluguel em caso de inadimplência, em caso de o locatário não pagar o aluguel. Outra alternativa ao fiador, se você não conseguir, porque é muito difícil conseguir fiador, e agora a gente começa a entender por que é tão difícil, pois até a palavra de Deus orienta para que você não seja,
é você fazer um depósito antecipado de aluguéis. O que tem sido feito é isso. Então, você vai entrar numa casa, você vai alugar uma casa, e eu tive uma experiência recente nesse sentido, que a pessoa teve que pagar 5 aluguéis adiantados para poder entrar no imóvel. E aquilo é um fundo que garante, por um determinado período, o pagamento do aluguel. É difícil. Se você precisa de fiador para alugar um imóvel, é complicado. Mas tem alternativas que algumas imobiliárias aceitam no lugar da fiança. Porque a fiança nada mais é do que o compromisso que você assume para si de pagar aquela dívida. E quando você vai assumir essa responsabilidade, você tem que olhar para o teu orçamento, você tem que olhar para as tuas finanças, e se você não tiver condições de pagar aquela dívida, não seja fiador. É uma questão prática e objetiva. Você assume a dívida, você é o responsável por aquela dívida. Então o pastor Dirceu resolve comprar um imóvel para construir um novo templo. Esse imóvel custa 5 milhões e ele precisa de um fiador, porque ele não tem os 5 milhões para dar à vista, ele só tem 1 milhão, e os 4 milhões precisa de um fiador. E ele chega para mim e diz: André, eu sei que você é daqui do ministério há muito tempo, eu sei que você tem um imóvel no teu nome, e eu gostaria que você fosse fiador da igreja para comprar esse imóvel e garantir esses 4 milhões. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer conta. Eu posso pagar esses 4 milhões? Eu tenho condições de assumir a responsabilidade por esses 4 milhões? Eu já vou dizer: pastor, desculpa, eu não tenho condição. E é assim que funciona. Por quê? Porque essa dívida que a igreja está contraindo, ela é minha. Eu sou o fiador. Não é a Igreja Batista do Parque América. Sou eu, junto com ele. E se ele, por alguma razão, não pagar, quem tem que pagar sou eu. E é por isso que a Bíblia nos orienta a não sermos fiadores. Amém? Nós vamos agora para outro tema. Conselho, um cordão de 3 dobras. Isso aí é trava-língua, né? Eu fiquei treinando em casa para não errar. Cordão de 3 dobras. Onde devemos buscar conselho? No Senhor. Amém? Vamos lá, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é... O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Um dos atributos maravilhosos do nome de Jesus é Maravilhoso Conselheiro. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro. Amém? Salmos 16:7. Salmos 16, versículo 7. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Leu? 15? Desculpa, não entendi. Espera aí. 16:7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou.
Até o meu coração me ensina de noite. Ah, sim, desculpa, agora eu entendi. Até os rins, aqui está falando coração, né? Vamos lá no Salmo 32, 8. O que a palavra de Deus diz? Em relação ao conselho. 32, 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Andar pelos olhos do Senhor é ruim? É bom. Busque conselho nele. Recebemos conselho orando, ouvindo. Conte ao Senhor as suas preocupações, as suas necessidades. Peça direção e em silêncio ouça a voz do Senhor. Deus vai falar ao seu coração. Nas Escrituras é outro lugar. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Direção, orientação. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Romanos 12, 1 e 2. Bem conhecido, né? Nós já lemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia é um livro vivo, usado por Deus para comunicar a sua direção e verdade a todas as gerações, e deve ser o primeiro filtro para a nossa tomada de decisões. Amém? Nós também devemos buscar conselhos de pessoas piedosas, homens de Deus. Salmos 37, 30 e 31. Não viva uma vida independente. Busque conselho. Muitas vezes, esses conselhos vão te salvar. Muitas vezes Deus vai falar através da vida do homem de Deus e vai usar a vida dele para te livrar de uma armadilha. 37:30. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e seus passos não resvalarão. Olha que bênção. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração, e os seus passos são firmes. Eu tenho como pessoa piedosa aqui na nossa comunidade vários irmãos que nós podemos pedir conselho, que são homens de Deus, que têm a palavra de Deus no coração, que temem ao Senhor. Antes de tomar uma decisão importante na sua vida, procure esses homens. Eu tomei algumas decisões na vida sem consultar os meus líderes, os meus pastores, e quebrei a cara, perdi dinheiro. E eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse consultado, se eu tivesse abrido o meu coração para eles, para o meu pastor, ele teria feito: filho,
Foge disso. Isso é uma armadilha. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Ele ia dizer para mim, olha, a Bíblia diz que nós não devemos nos associar com jugo desigual. A palavra não diz isso? Não é só para casamento não, irmãos. Para namoro. A gente usa isso para namoro muitas vezes, né? Não vos ajunteis com jugo desigual. E quando eu vou abrir uma sociedade? Também. E eu no passado fui abrir uma sociedade com alguém e era um jugo desigual. E o que aconteceu? Quebrei, fali. Não fiquei devendo nada para ninguém. Paguei tudo. Funcionário, imposto, fornecedor. Mas paguei com o meu dinheiro. Não foi com o negócio. Foi com o meu salário. Eu tive que privar a minha família durante um tempo de muita coisa. Para honrar com aquele compromisso. Mas eu podia ter evitado? Podia, se eu tivesse pedido conselho. Se eu tivesse sentado com o homem de Deus e aberto meu coração e mostrado meus planos, ele ia dizer, foge disso. Busque conselho em pessoas piedosas. A vida cristã não é uma vida independente, mas é uma vida de dependência mútua. Nós dependemos um dos outros, irmãos. Sozinhos nós não somos nada. Nós não conseguimos viver sozinhos. E essa dependência é uma dependência debaixo da submissão de Deus, é bênção para as nossas vidas. Você deve pedir conselho ao seu cônjuge. Se você é casado, casada, antes de assumir um compromisso, você tem que pedir conselho também para a sua esposa. Independente se a pessoa tem experiência ou não. Muitas vezes você diz, né, eu vou pedir a opinião da minha esposa, mas ela não entende nada sobre aquele assunto. Não vai agregar nada. E aí você assume um compromisso, assume uma dívida, assume algo que lá na frente vai ser um problema, e isso pode colocar em risco o teu casamento. Nós vimos, né, na ministração mês passado do pastor Rodrigo, ele falando sobre isso. Então o seu cônjuge, independente do conhecimento técnico que ela tem, ou ele tenha, ou ela tem, independente do conhecimento, ela, como teu cônjuge, tem que saber. Você tem que pedir conselho. Você é uma forma também de manter um ao outro informado a respeito da sua situação financeira. Se você já está todo enrolado, até o pescoço em dívida, se você chegar para a sua esposa e falar, estou pensando em trocar o carro, ela vai falar, seu doido, você está devendo para todo mundo aí, você está enrolado para tudo quanto é lado, quer trocar carro? Fica quieto no seu lugar aí, homem. Paga essas dívidas primeiro, vamos colocar a nossa vida em ordem. Não é assim? E vice-versa. Se o casal não tem noção do que está acontecendo na vida financeira do outro, fica complicado. Às vezes a mulher quer comprar alguma coisa nova para casa, né? Quer trocar o sofá, a geladeira, quer trocar o guarda-roupa, mas ela não sabe a situação financeira do marido, e o marido também não fala. Agora, se um pede conselho para o outro, ela vai saber que naquele momento não é a hora certa para trocar o sofá. Vai ter que colocar um lençol lá em cima do sofá e aguardar mais um ano, talvez, para trocar o sofá. É uma forma também de desfrutarem juntos dos benefícios daquela empreitada que vocês vão assumir. E se não der certo, né, se acontecer como aconteceu no meu caso, né, a tua esposa vai ajudar você a carregar aquela carga. Agora, se ela não sabe, ela vai ficar muito brava em descobrir que você se meteu numa dívida ou numa situação que vai comprometer toda a família. Amém?
Devemos buscar conselhos dos nossos pais. Mas o meu pai é ímpio. O meu pai não é crente. Meu pai nunca foi um exemplo na área financeira para a minha vida. Mesmo assim, nós devemos buscar conselhos dos nossos pais. Vamos lá em Provérbios. Quando a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe, ela tem alguma ressalva para honrar pai e mães cristãos? Ou independente dos nossos pais serem crentes ou não, tementes a Deus, devemos honrar os nossos pais? Independente. Pode ser um pinguço, pode ser o que for. Nós temos que honrar pai e mãe. E eu tive pai alcoólatra. E era difícil honrar, mas eu tinha que honrar. Eu tinha que respeitar o meu pai, independente de qualquer coisa. Hoje ele já não está mais entre nós, já partiu. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar conselhos dos nossos pais. Provérbios 6, de 20 a 22. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Perpetuamente. Não é incomum existirem barreiras de comunicação entre pais e filhos. Pedir conselho aos pais é uma forma de honrá-los e construir uma ponte sobre estas barreiras. Fale com seu pai, fale com a sua mãe, peça conselho. Geralmente eles são sábios e vão ajudar bastante. Lembra quando a mãe da gente falava, filho, leva a blusa que vai fazer frio? E a gente, para com isso. Não esquece do guarda-chuva, vai chover. Eles são sábios e nós devemos honrá-los e pedir conselho para eles. Amém? Multidão de conselheiros. Provérbios 1,14, aí um pouquinho, volta um pouquinho. Diz assim: eu acho que eu marquei errado aqui, não tem nada a ver esse versículo. Vamos no 15, 22, desculpem. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros, os projetos se confirmam. A Bíblia nos orienta a buscarmos conselho. E em Salmo, no capítulo 1, a Bíblia também nos orienta de quem não devemos pedir conselhos. Nós devemos sim pedir, mas nós devemos evitar os conselhos de pessoas. 11, 14? Leia, por favor. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 4. 11, 14. Faltou um. E aí, agora, qual conselho eu devo evitar? Todo conselho é bom? Não. Tem conselho que é armadilha. E a Bíblia fala aqui em Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Nós não devemos
pedir conselho a ímpios. Pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm a palavra de Deus no coração, não devem ser os nossos instrutores, ou os nossos conselheiros, melhor dizendo. Isto não significa, irmãos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Diz aí. Exceção, quando eu preciso de uma orientação técnica. Quando eu preciso de um parecer de um advogado. Apesar que nós temos advogados aqui na igreja, né? Nós podemos pedir conselho técnico de um advogado para um irmão cristão. Mas se eu não tiver, se não tivéssemos aqui, eu posso, é lícito eu pedir conselho legal, técnico, para um advogado, mesmo que ele não seja cristão. A um contador, a um engenheiro, a um mecânico. Devo ou não devo fazer? Esse motor tem salvação ou não tem? Tem. Vai custar R$8.000 para consertar esse motor. O carro vale 9? Vale a pena consertar? Não. Precisa ser cristão? Não. Mas pode ir lá no pastor Ricardo, ele vai fazer esse diagnóstico para você. Nós temos aqui também, né? Mas existem exceções. O conselho dos ímpios, ele só não é válido quando você recebe o parecer técnico e vai buscar conselho de uma pessoa ímpia a respeito daquilo que você vai fazer depois daquela informação. Aí nós temos que buscar conselho de pessoas piedosas. Pessoas que são tementes a Deus e que têm a palavra de Deus no coração. Essas pessoas são as pessoas mais indicadas para nos dar conselho. Com base nessas informações técnicas, nossa direção deve basear-se no conselho de pessoas tementes a Deus. A multidão de conselheiros, como nós lemos lá em Provérbios 11:14. Nós vamos buscar conselhos aqui, acolá, informações técnicas para nos ajudar. Vamos conversar com os nossos irmãos piedosos. Vamos pedir conselho de pessoas que temem a Deus e que têm a palavra de Deus no coração. E com base no conselho deles, com base na palavra, com base no conselho e na direção de Deus é que nós também devemos tomar essas decisões, não com base em conselhos de ímpios. E temos alguns minutinhos ainda. É bem curto esse tema, mas eu gostaria de falar sobre honestidade. Todos os dias temos que tomar decisões de como lidar com o dinheiro de forma honesta ou não. Vamos lá para Juízes 17:6. Juízes, livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6. Todos encontraram? A palavra de Deus diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Na nossa versão diz isso mesmo, pastor? Está diferente. É isso mesmo? Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Vivemos numa época de honestidade relativa, na qual as pessoas estabelecem os seus próprios padrões de honestidade, que variam de acordo com as circunstâncias. E é assim que deve ser?
A honestidade ela é relativa e depende da circunstância? Ou ela tem que ser um padrão absoluto diante de Deus e dos homens? Vamos lá, Provérbios 12, 22. A palavra de Deus diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. 20 e 23, Provérbios, um pouquinho à frente. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. Balanças enganosas não são boas. Dúzia de 13, né, pastor? Dúzia de 13 na feira é desonestidade. Né? Faz muito tempo que eu não vou em feira, mas antigamente você pegava a bacia ali, né? Ia contando a laranja, ia colocando ali, e o cara pegava e jogava dentro do saco. E muitas vezes nem contava, né? E aí que nasceu a dúzia de 13, de 14, de 15. O cara nem percebeu, jogou dentro do saco e eu levei embora as laranjas. Mas é justo? É honesto diante de Deus? Não existe, né? Dúzia é 12, não é 13, nem 14. Levítico 19, 11. Não furteis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. É enganar, né? Vender aquele carro por irmão com motor fundindo, falando que o carro está 0 bala, é desonestidade. No direito, né, isso tem um termo, chama-se vício oculto. Tem um defeito lá naquela coisa que você está querendo vender, e você omite aquele defeito. Isso é uma forma de enganar o comprador. É desonestidade. Quando você passa do limite de velocidade na estrada e o policial te para, e aí você está todo pendurado já, e você fala, e aí, mas não tem jeito, né? Tem jeito da gente acertar isso aí de um outro jeito? O que é isso? Suborno, propina, desonestidade. O troco, né? Muitas vezes nós estamos comprando alguma coisa e o caixa da padaria ou do supermercado dá lá um troco errado. Qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Sem pestanejar, não é mesmo? Por quê? Porque nós servimos um Deus da verdade. João 14,6 diz o quê? O que diz? João 14,6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ele é a verdade, e nós devemos nos firmar na verdade. 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em todas as coisas, nós devemos ser santos.
João 8,44. O pastor cita muito. O caráter de Deus se opõe à natureza de Satanás. Qual é a natureza de Satanás? A Bíblia diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor exige de nós honestidade absoluta em todas as coisas, até mesmo numa moeda. 10 centavos, 5 centavos, não é sua, devolva ao seu dono. Não podemos ser desonestos e amar a Deus. Não podemos ser desonestos e amar o nosso próximo. Se eu sou desonesto com o pastor Nilo, ao vender algo para ele, ou a não restituir algo que é dele, como é que eu vou dizer que eu amo o pastor Nilo? Se eu estou querendo levar vantagem em relação a ele. Quanto mais em relação a Deus, né? A honestidade traz credibilidade à evangelização. Nós estamos fazendo um trabalho de evangelismo aqui no bairro. E é muito bom você, em determinadas situações, a pessoa fica te perguntando, né, mas de que igreja vocês são? De onde vocês são? Né, que religião vocês são? A gente não quer falar, mas nós somos da Igreja Batista do Parque América. Eu conheço a Igreja Batista do Parque América. Tem uma boa reputação. As pessoas confiam, sabem da reputação desta igreja, muito pela forma como o pastor vem administrado esse trabalho durante tanto tempo. Agora, se eu estou devendo para as pessoas aqui no bairro e bato na porta dele para falar da palavra de Deus, falar de Jesus, você acha que ele vai dar crédito ao que eu vou falar, da palavra de Deus? Ele vai olhar e falar: caloteiro sem vergonha, safado. Me pagar, você não me paga, agora vem falar de Jesus para mim? É assim que ele vai agir ou não? E com razão. A honestidade confirma a direção de Deus. Mesmo pequenos atos desonestos são devastadores. 5 centavos, irmãos, fazem muita diferença. Não trate isso com desprezo. Como escapar das desonestidades ou da desonestidade? Gálatas. Cinco 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E aí nós já conhecemos aquela lista terrível de Marcos. O que tem no coração do homem? Vamos ler, Marcos. Marcos 7. A partir do versículo 21. Amém? Acharam? Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja,
a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Não se engane. O coração do homem é mau, perverso. E nós temos que andar em espírito, para que os frutos, o fruto do Espírito, possa frutificar na nossa vida e nos leve a andar em honestidade absoluta diante de Deus. Pelo temor do Senhor, Provérbios 16, 6. Se você não acredita em nada, ou em ninguém, pelo menos pelo temor do Senhor, diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Amém? O que vem fácil, vai fácil. Já ouviram essa frase? Você já viu algum bandido aposentado? Algum ladrão aposentado? E desfrutando do produto do roubo? Eu não conheço. A maioria está morto ou está preso na cadeia miseravelmente. Provérbios 13, 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Tem que trabalhar e conseguir honestamente. Amém? Estamos terminando. O que fazer se eu fui desonesto? Se lá no passado eu fiz um agravo e lesei alguém, fica tudo por isso mesmo? Mas, irmão, lá em 1 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Posso esquecer tudo para trás? Não. Paulo está dizendo a respeito dos nossos pecados, das nossas dívidas. Essas já foram pagas. Já fomos justificados. As coisas velhas diante de Deus já não existem mais. Mas se nós fomos desonestos, nós temos que nos arrepender. 1 João 1,9. 1 de João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu fui desonesto, eu tenho que confessar diante de Deus e pedir perdão pela minha desonestidade. Mesmo que isso tenha ocorrido lá atrás. Se você levou embora para casa a ferramenta da empresa, se você levou a caneta, a resma de papel, o clips, o grampeador lá do teu escritório para sua casa, peça perdão a Deus e devolva o que você levou. Restaurar a comunhão com Deus, restaurar a comunhão com as pessoas. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Restituir. Não basta se arrepender diante de Deus, não basta pedir perdão para a pessoa que você lesou. A palavra de Deus nos orienta a
restituir. Levítico, capítulo 6, versículo 4 e 5. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que se achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso se acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. A palavra de Deus diz que nós devemos restituir e acrescentar o quinto, 20% a mais. Veja como Deus é tremendo, irmão. Não basta restituir. A Bíblia nos ensina a restituir com 20% de acréscimo, para restabelecer o prejuízo. Maravilhoso. Gilmar está lembrando, né, da história de Zaqueu, que quando ele tem um encontro com Jesus, ele reconhece que foi desonesto, ele reconhece que lesou as pessoas, e ele se propõe a restituir aquilo que ele tomou, que não era dele, 4 vezes mais. Por quê? Ele conhecia a lei. Ele conhecia a palavra de Deus. E se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos falar sobre contribuição. Qual é a nossa atitude diante de Deus em relação a isso? E eu vou ler a semana que vem um testemunho da irmã Neclides, que ela deixou aqui, e eu também vou dar um testemunho meu, algo que eu vivi recentemente, do quanto Deus é bom, de quanto Deus é maravilhoso, e se Deus permitir também a gente encerra, né, esse ciclo de 4 domingos, onde a gente está falando a respeito de finanças na perspectiva de Deus. Amém? Eu espero que você esteja sendo abençoado com a palavra de Deus. Amém?